Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos domingo da Ascensão do Senhor. Depois de ter cumprido a sua missão, chega o momento em que o Senhor vai retornar para junto do Pai. Nos recordemos de todo o processo. Ele veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez um como nós, como nos diz a palavra, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, assumiu nossas dores, viveu tristezas, alegrias, tudo aquilo que é humano, exceto o pecado. Cumpriu a sua missão, padeceu, morreu e ressuscitou. Ao morrer e ressuscitar, o Senhor dá para cada um de nós a garantia, a certeza de que, se nós cremos nele e em todo esse processo, mistério seu, chamado mistério pascal, a partir de agora também nós morreremos, mas não permaneceremos mortos. Também ressuscitaremos e regressaremos à casa do Pai. Agora que o Senhor retorna para junto do Pai e senta-se à sua direita, como nós rezamos e cremos, e ali sentado à direita de Deus intercede por cada um de nós, a missão dele precisa ser continuada. E quem vai continuar a missão são os apóstolos, os discípulos e cada um de nós que se diz cristão. E isso nós ouvimos, na liturgia da palavra, tanto a primeira leitura, quanto a segunda, quanto o salmo, quanto o evangelho, nos dizendo isso. E explica assim de uma forma mais clara, fica mais evidente para nós, de modo especial, o Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos na primeira leitura. O Senhor subindo aos céus e explicando para os apóstolos que agora é missão deles continuar a sua missão. Algumas coisas nos chamam a atenção, tanto na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quanto no Evangelho. Por exemplo, quando o Senhor está explicando esse processo todo de retorno à casa do Pai, de que eles estão sendo enviados agora para continuar a sua missão. Alguém pergunta para Jesus: Senhor, é agora que vais instaurar o reino de Israel? E aí o Senhor responde, em outras palavras: isso não lhe diz respeito, isso não é com você, isso compete a Deus saber. Então não queira saber daquilo que não lhe diz respeito, mais ou menos isso. E ao vermos esta passagem, nós olhamos para a nossa vida e percebemos que muitas vezes nós agimos assim também. Nós temos uma grande dificuldade com despedidas, seja o processo de morte, nós temos dificuldade com isso, ou de se despedir de alguém que nós amamos, que vai viajar ou que vai para distante, que estaremos, não estaremos próximos dessa pessoa, nós temos dificuldade. E Jesus está se despedindo dos apóstolos nesse momento. Não é algo definitivo, como o próprio Evangelho nos fala,
e nós sabemos, e eles sabiam, porque Jesus havia dito para eles: eu voltarei. E o Evangelho fala: eu estarei com vocês até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos, né? Mas eles têm uma dificuldade de lidar com isso. Domingo passado, domingo retrasado, o Evangelho dizia que a tristeza tomava conta dos apóstolos, quando ficava evidente para eles que estava chegando esse momento que nós estamos celebrando hoje, a Ascensão. Quando ficava evidente que estava chegando o momento do Senhor voltar, se despedir deles e voltar para junto do Pai. Então, nós muitas vezes, nesse momento de despedida, agimos como esses que estão questionando Jesus sobre algo que não lhes compete. Alguns nesse momento se revoltam com Deus: por quê? Por que está acontecendo isso? Por que agora? Por que o Senhor fez isso? Por que comigo? Por que com a minha família? Essas perguntas tolas, bobas, que muitas vezes nós fazemos, ferindo o coração de Deus, com coisas que não compete a nós entendermos, mas a Deus, porque é Deus quem sabe de todas as coisas, não nós. Nós não sabemos nem o que vai acontecer no próximo minuto da nossa vida. Então, ao reconhecer isso, que é Deus quem sabe de todas as coisas acontecendo na nossa vida, nós temos só que colocar nas mãos de Deus. Ora, quer alguém melhor do que Deus para prover a nossa vida, cuidar de tudo, né? Quer melhor do que Deus? Então eles perguntam: é agora que vais restaurar o reino de Israel? Olha, não se preocupa com isso, porque isso não compete a vocês, compete a Deus. Vocês só têm que continuar a missão, fazer aquilo que eu pedi para vocês. E aí diz a leitura que o Senhor vai então subindo para junto do Pai, e os apóstolos ficam lá, né, de braços cruzados, embasbacados, olhando o Senhor subindo. Acabou de dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles estão ali de braços cruzados, olhando o Senhor voltando para junto do Pai, a ponto de precisar aparecer. O Evangelho não diz 2 homens de branco, mas entendemos que são 2 anjos, para dizer para eles: olha, vão. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Agora é hora de vocês colocarem em prática a missão que ele vos deu, vos confiou, até que ele venha. Como é missão de cada um de nós viver o Evangelho, falar de Deus, viver as coisas de Deus, até que o Senhor volte. Esta volta, esta segunda vinda de Jesus, nós estamos no aguardo, né? Vivemos o advento, a espera do Senhor que virá. Quando, nós não sabemos, e enquanto não acontece, nós precisamos cumprir a nossa missão de ser de Deus todos os dias para os nossos irmãos. Não é missão fácil. Como que nós conseguimos então fazer isso? Fazendo aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? Aí nós ouvimos o domingo passado, domingo retrasado, outro domingo, foram 3 semanas seguidas, durante a semana toda, a mesma mensagem. O Senhor Jesus falando da intimidade, da comunhão que existia entre Ele e Deus, da obediência dele ao que o Pai pediu, às coisas de Deus. É isso. Para nós sermos de Deus e vivermos, né, sabendo aguardar o Senhor que vem, nós precisamos viver na obediência. Então não vamos caminhar pela nossa cabeça, nós vamos fazer as coisas de Deus, é aquilo que o Senhor ensinou. Nós vamos viver em comunhão com o Senhor, né, e colocando em prática o que Ele nos ensinou. É isso. Porque como nós não sabemos quando será a sua vinda, quando Ele chegar, precisa nos encontrar preparados. Estar preparado é viver na obediência, é viver na comunhão com o Senhor, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Então ele vai lá no início de tudo e retoma, como nos diz o Evangelho de São João: no princípio era Deus, e o Verbo era Deus. E ele narra ali a presença da Santíssima Trindade,
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A narração de São João ela é belíssima e perfeita, mostra para nós ali a presença do Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. Ao voltar para junto de Deus, também celebramos os domingos passados, o Senhor dizendo para nós: vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei a vocês, domingo passado, o Paráclito, o Espírito Santo. E hoje o Senhor menciona novamente ao enviar os discípulos, dizendo: ide, proclamai o Evangelho, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi por meio da Trindade que tudo foi criado, foi por meio da Trindade que o Senhor viveu a sua missão, é por meio da Trindade que nós caminhamos no aguardo do retorno do Senhor. Assim quis Deus, é assim que nós faremos. E hoje, ao celebrarmos a ascensão do Senhor, como o Padre disse no início, celebramos também, juntamente com toda a Igreja, o Dia Mundial das Comunicações. Por isso a presença da Pastoral da Comunicação, não somente aqui na nossa igreja, mas nos regionais de nossa diocese, na nossa igreja, com a mensagem do Papa Francisco para esse dia de hoje. E a Pastoral da Comunicação tem prestado na nossa igreja um serviço belíssimo, que não é só tirar foto, ou só filmar, ou só transmitir, mas de se deixar ser instrumento de Deus para levar Deus e comunicar Deus através dos meios e das facilidades que hoje nós temos, e permitir que esse milagre, a grandiosidade de um momento como esse que é a Santa Missa, chegue a tantos lugares e a tantos que, por exemplo, não podem estar aqui conosco, não podem participar de forma presente aqui conosco. Vemos isso, quando às vezes adoecemos, quando às vezes estamos no hospital, quando às vezes estamos acompanhando alguém. Você está ali no hospital, a pessoa está enferma, está acamada, liga ali uma televisão e pela televisão pode assistir, acompanhar a Santa Missa naquele momento. Isso é a Pastoral da Comunicação que permite, através desses meios, nós comunicarmos Deus. E é o trabalho da Pastoral da Comunicação, juntamente com o Movimento Mãe Rainha, com serviços, ministérios da nossa igreja, a concretização do que Jesus está dizendo no Evangelho. É viver o Evangelho, é anunciar Deus, é testemunhar Deus com a vida, com o ministério, com a pastoral, das mais diferentes formas, porque cada um vai no seu carisma e no dom que Deus lhe concedeu, mas comunica, transmite. Então, hoje, de modo especial, louvo a Deus pelo sim de cada um de vocês, de modo especial de vocês, as paróquias de João Molevade que estão aqui representadas, que o bom Deus fortaleça, Nossa Senhora interceda por cada um de vocês, fortalecendo sua vida, rompendo com as dificuldades, abrindo seus caminhos, para que continue se doando, e fazendo com que a Pastoral da Comunicação na nossa igreja continue crescendo e sendo instrumento de Deus para tantos, e como disse, não podem estar conosco nesse momento e participar de forma presencial. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que, entendendo esta mensagem que hoje nos é comunicada, possamos dizer sim também para o Senhor e possamos ir aonde Deus nos mandar. Se for ali dentro de nossos lares, que sejamos de Deus, sejamos cristãos ali. Se for no trabalho, se for nas nossas relações, aonde estivermos, que sejamos de Deus, que possamos colocar em prática a palavra, anunciando, testemunhando, vivendo o Evangelho, sendo de Deus todos os dias. Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude nessa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.